Você vai, por exemplo, o Lucas Lima foi contratado por Palmeiras. Vocês sabem por quê ou não? O índice de acerto dele do passe de primeira era isso? Não, ou a última na verdade bola? era o contrário. O índice de erro dele era muito grande. Mas ele tentava. Se eu não me engano, era 14 passes em direção ao gol por jogo no Santos. Para o Ricardo Oliveira também. Que bom, né? Então, por exemplo, era um índice muito alto, tanto de passes que ele dava ali, que ele tentava. O índice de erro dele era muito grande também. Porém, passavam-se 5 bolas, 4 bolas. O Ricardo Oliveira, de 4, fazia 2. O Palmeiras falou, peraí, se ele dá 14, passa 4. O Ricardo Oliveira faz 2. Se eu aumentar para 28, vai passar 8. O cara vai fazer 4. E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Antes de eu falar dessas lendas que estão aqui com a gente, eu vou falar para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, siga, curta, compartilhe, porque para a gente parar de dar prejuízo eu preciso da sua ajuda, tá? Então faz esse favor, tá? Aperta esse coraçãozinho, faz alguma coisa aí, porque o conteúdo tá massa, a gente quer fazer o quê? Trazer o que acontece de bom no interior, trazer o que acontece de bom aqui em Ribeirão Preto, para que você leve para o seu negócio, para que você aprenda também com os nossos erros, com os erros dos outros e também com os nossos acertos, tá? A jornada do empreendedor ela é muito solitária e a gente está aqui para poder te ajudar nesse sentido. Eu, Alexandre Aguilar, estou apresentando aqui junto com o Gabriel Mendes e agora nós vamos apresentar nosso patrocínio aqui, a Aguilar Consultoria. A gente faz consultoria para pequenos e médios negócios na área financeira e também temos uma especialidade na área de cartórios, tá? Então, se você precisar de ajuda, pode contar com a gente pelo @consultoria.aguilar. O Gabi vai falar da Sonar aqui. Boa. Então, para você que tem um monte de dados na sua empresa e pouca informação, a gente resolve esse problema. Hoje as empresas elas acabam tendo muitas fontes de informação, então seja o RP, Facebook, Google, relógio de ponto, e aí elas têm dificuldade de transformar isso em informação. Você não consegue no seu dia a dia gerir milhares de relatórios. O que a Sonar faz é ver quais são os drivers que fazem o seu negócio melhorar e trazer esses drivers em painéis automatizados, atualizando de hora em hora, para você ser muito mais fácil de tomar decisão. O negócio da Sonar é ajudar o gestor a tomar decisão. E eu queria falar também da Mela Morá, que é quem cuida das nossas redes sociais. Se você gostou, entre em contato, @melamorá, no Instagram também, porque elas vão cuidar das suas redes sociais com muito carinho também. Ale, introduzindo os convidados. Gente, já em clima de Copa do Mundo aí, eu não sei que dia que vai pro ar, se o Brasil vai ter sido campeão, como é que vai estar a nossa estreia aí, mas nós estamos com essas lendas aqui do futebol de Ribeirão Preto. Aqui nós temos 2 grandes clubes, né? E quem gosta do futebol sabe que ali no Regatas, campeonato amador do Regatas é o que pega no bastidor aqui. Então tô com 2 lendas. O homem que meteu gol e foi campeão no Divino e o homem que meteu gol e foi campeão na Digital. Uma salva de palmas para Creedence Clearwater e Paulo Massaro. Aê! É o maior campeonato amador de Ribeirão, o do Regatas? Diz a lenda que sim. Ah, bom. Mas tem outros assim? Na dúvida, quem fez gol e foi campeão vai falar que é também. Justo. O cara que só ganhou esse vai falar que é o maior. Justo, não justo. tem jeito. Você vai vai perguntar para ele. Na verdade, eu nem sei se tem outros. Eu vou apresentar formalmente eles aqui. Creedence, meu amigo de longa data, 43 anos, parou de jogar em 2012 e agora está num novo desafio da vida depois de ter saído do grupo da Inter de Milão aqui no Brasil. Ele está agora na comissão técnica junto com o Paulo Massaro, fez a licença B da CBF, foi um destaque no Guarani, um empresário filha da mãe, não deixou ele ir para o Flamengo, desgramento, depois de ele ter feito 2 gols em cima do Júlio César no Maracanã. Passou uma temporada, acreditem meus amigos, no Arsenal da Inglaterra, sob a batuta do AC Wenger, treinou com o Henry, pôr o Henry no banco, mas também não deu certo. Filho do seu Aflânio e da dona Leila, meus amigos também. Creedence Clearwater, seja muito bem-vindo aqui ao Ribeirão Podcast. Muito bem. Muito obrigado. Agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui, não só na presença de vocês, mas também do Paulo Massaro. Não só um grande amigo, mas hoje um amigo de trabalho que me deu essa oportunidade de estar no futebol profissional. Tenho uma carreira longa, como você falou, algumas especializações que são necessárias hoje devido ao profissionalismo no futebol. E ter esse convite dele que abriu essas portas, sem dúvida, é muito importante, ainda mais com um grande amigo como ele é.
Que isso, pai? Que é, oh, Ele quer aumento. Ele quer aumento. Você solta ele antes na balada, né? Solta ele antes, faz o meio de campo, prepara a jogada. E eu tô aqui com o Você acha que a Paulinho gente Massaro. subiu junto à toa, né? O elevador já combinou. Eu tô aqui com o Paulinho Massaro, 40 anos, técnico desde 2021, parou em 2013, jogou até os 31 anos. Seu pai é o Paulo Jorge Massaro, uma família muito tradicional aqui, dona de pet shop, de funitaria. Da Avenida do Café toda ali, Da ó. Avenida do Café inteira. Mas não vou explicar essa história não, depois vocês que lutem. E filho da dona Rosana também. E um palestrante. E a gente vai falar de profissionalização na bola. Gente, é um prazer. Já posso falar o clube que acabou de contratar? Posso soltar? Pode. Que isso? Acabou de chegar no craque! E ele vai estar lá no Campeonato Goiano e se Deus quiser vamos ser campeão e eu vou pra Goiânia com vocês. Uma salva de palmas! Boa. Isso aqui tá sendo gravado, né? Porque você falou que vai pra onde? Você ouviu, é a segunda promessa que ele faz. Pra Goiânia. Tá todos esperando ele em Florianópolis até hoje. Mas ele não ia pra Florianópolis? Você então miou esse ia, negócio aí? Os caras mudaram a data, deu Ele tudo errado. disse que foi. Ele falou que ia. Não, que foi tá. não. Mas ele Se eu fosse, já a gente tinha tava sido tudo campeão. programado. Isso é uma verdade. Paulinho, é isso aí. Como é que tá a sua carreira de técnico agora? Fala pra mim da sua perspectiva, fala um pouquinho desse Posso novo começar cenário. antes? Claro, pode. Eu queria perguntar, é porque eu sou leigo de bola, até gosto de futebol, mas não entendo metade do que o Ale entende de futebol. Sou São Paulino, mas Olha, a gente vai que assistir o mentiroso. jogo, eu sabia uns 3 jogadores só. Mas vibrou como nunca, né? Mas ó, é uma delícia assistir, eu adoro. O espetáculo Depois- é muito legal. Depois a gente podia contar a história que a gente entrou no gramado do Morumbi, Verdade, a gente pisou no boa, gramado do boa. Morumbi e temos foto no símbolo de São Paulo. Boa, não, verdade. E a gente acaba não vendo como que é o bastidor, assim, né? Porque hoje em dia eu acho que tá tendo uma profissionalização do futebol. E aí, se você puder começar, Paulinho, falando sobre isso, o que o futebol tem se tornado hoje o que você vê de caminho para as empresas serem rentáveis, né? Como clubes de futebol. Porque eu vejo hoje que a maioria parece que dá prejuízo. Não, primeiramente agradecer vocês, muito importante estar aqui. Eu acho que esse link do futebol, não somente no mundo dos negócios, né, para as empresas, mas para as pessoas também que, teoricamente, todo mundo é apaixonado pelo esporte em si, o futebol. Mas ele não deixa de ser uma empresa hoje em dia. Então, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Né, as palavras do Credêncio, acho que poucas pessoas sabem, mas o auxiliar técnico, ele nada mais é do que o homem de confiança do treinador. Então, independente da formação, você conseguir, quando você consegue juntar uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você sabe que você não vai ter problema algum, porque você sabe não somente da capacidade, mas da índole, e aí você juntar com todos esses atrativos de preparação, de pré-requisitos de estudo, isso é muito importante. Um exemplo, acho que claro, é o Filipão com Murtosa, só não deixa bigode. E aí, eu acho que isso que é o Nem a mais barriga. importante, e a gente poder estar junto aqui, seguindo um trabalho e agora estar aqui com os amigos, podendo falar para as pessoas sobre um pouco mais desse esporte que é a paixão nacional, acho que isso é muito importante. Eu fico muito feliz no caso e agradeço o convite. Obrigado. Especificamente, dentro da pergunta, a gente tem que começar agradecendo a Alemanha. O 7-1 mudou o futebol no país. Sério? Tem que todo mundo, a gente tem mania sempre de olhar o resultado em si, né? Mas não Sim. o aprendizado que isso traz. O 7-1 fez uma profissionalização do futebol. Então hoje, inclusive, estamos aqui devido a isso, porque abriu-se um mercado para um estudo. A CBF Academy é uma instituição, não sei como eu poderia chamar especificamente, que foi quem criou o curso, que é a CBF Academy, né? Óbvio que ela leva o nome da CBF, né? Para dentro, assim, mas eles criaram um curso onde hoje o treinador, se não tiver as licenças, ele não pode trabalhar como treinador. Caramba, que legal. Então, isso tudo depois do 7-1. Não é que não tinha o curso antes, mas começou a ter uma cobrança a mais, uma profissionalização a mais dentro disso, porque você não pode. E o curso não é só para treinador, é para gestor também. O famoso diretor de futebol antigo, hoje é o executivo de futebol. Que legal. Então, a CBF Academy abrange vários e vários cursos, desde de análise de desempenho, para preparação física, para treinador, para gestor. Se eu não me engano, tem até um para presidente. Isso foi muito legal, porque quando a gente tomou o 7-1, realmente foi uma das maiores vergonhas da história do futebol mundial, estou falando do Brasil. Sim. E aquilo fez com que o Brasil, o maior campeão da história, né, vamos dizer assim, o mentor do futebol nesse sentido, Sim. o maior, ele tem que se mexer, ele tem que dar uma resposta referente àquele 7-1. Sim. E automaticamente, quando você tem uma derrota dessa, você analisa o pior. Para o Brasil, nesse sentido, foi bom,
porque a gente teve essa possibilidade de crescer. Bela ótica. E isso ajudou muito para que hoje o treinador, como a gente sempre falava, é mais fácil trocar o treinador do que 30 jogadores. Mas peraí, quem contrata o treinador? Antes era um diretor, nada contra, mas na minha época de Botafogo de Ribeirão Preto, um diretor às vezes tinha uma loja de calçado. O cara trabalhava num banco, mas ele era apaixonado pelo Botafogo, ele ajudava. Hoje esse diretor... Ajudava. Esse executivo... Por que eu falo ajudava? Porque ele não tinha uma especialização, não estou dizendo que é ruim. Tá. Mas hoje o cara estuda para essa função de executivo de futebol. Exatamente. Aí ele vai e contrata o treinador. Qual treinador? Primeiro vamos começar. Qual é o perfil da tua equipe? Minha equipe tem uma torcida muito grande, é uma torcida que é inquieta, ela precisa de resultado, então você tem que ter um time reativo. Qual treinador é reativo? Aí o executivo vai dentro da linha dos reativos. Caramba, que legal. Porque antes é assim, tem cara que... Tem pessoas falam retranqueiro. Gente, às vezes o sistema de retranca não é ruim. Dependendo da situação do campeonato, um time que é retranqueiro toma menos gols. E ganha. É estratégia. Então, às vezes, dependendo do campeonato, você precisa de um treinador retranqueiro. Eles usam essa palavra, né? Eu gosto mais de um cara que dê ênfase na parte defensiva. Sim, só fazer um paralelo disso, que você falou do 7-1, e é uma coisa que eu vejo muito, assim. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha falido ou quebrado um negócio e que não tenha saído melhor do que estava antes. Todas as pessoas. Então, o 7-1 é um pouco isso, né? Foi uma falência, assim, do futebol brasileiro, mas que nos faz ser melhor depois, né? Então... obrigou a CBF a se mexer. 8 anos depois, né? Se não me engano. É que foi... né? Porque nós somos para a próxima Exato. Copa, vai dar 8 anos. É isso que eu quis dizer. Eu não entendo muito do mundo dos negócios, igual vocês, mas eu acho que assim, quando você tem uma grande decepção, uma falência na empresa, né? Você quebrou, etc., não deu certo o teu negócio, com certeza no teu próximo negócio, você vai melhorar os erros que você cometeu ali, você não comete de novo, porque a falência, né? Quebrar é muito forte. 7-1 é muito forte. Exato. Então você tem que... eu preciso responder 7-1. Então, né, eu vejo nessa situação. Então, eu fiquei feliz com o não 7-1, mas o pós. Resultado. Porque para mim hoje, eu tenho uma profissão reconhecida. Porque antes era, o cara jogou futebol, é treinador. Não, a gente tem que estudar muito. E os cursos são caros, viu? Não é brinquedo. A gente, Não, isso que você está falando é tão verdade que, na verdade, foi um choque a ponto de nós não questionarmos o jogo, de nós questionarmos o método. Exatamente. Então, eu acho que é uma quebra de paradigma, sim. Porque eu lembro das discussões pós isso, os caras falarem como que eles viam a geração da base, como que eles jogavam com um método único desde as categorias de base. Dos núcleos espalhados na Alemanha, de formação. Exatamente. Começou todo mundo... Virou o holofote para eles. Porque deu certo. Exatamente. Só que eles viram que era o resultado de um método. E, na minha opinião, eu acho o Tite, embora tenham uns que critiquem, eu acho ele excepcional. Também acho. Excepcional. Porque para mim Copa do Mundo é tomar pouco, não é fazer muito, e ele é muito competente defensivamente. Segunda coisa, ele vem com o mesmo grupo que amadureceu, porque você não consegue formar um plantel de um dia para o outro. E esse grupo tem um fator que foi o que fez a gente ganhar a Copa de 2002, que a gente ganhou, certo? 2002, acho que sim. A última, sim. Acho que sim. Posso confirmar, Foi? mas... Ou eu tô falando Mas besteira? isso é bom porque quem está ouvindo vai pegar o Google agora e ele vai pensar, isso faz bem porque também. eu lembro muito de uma frase do Roberto Carlos que ele falava assim: gente, eu não vou chorar de novo, porque ele tinha perdido uma Copa e aquele mesmo grupo sabia o tanto que doía perder junto. 98 perdeu. Então esse grupo, cara, que agora perdeu junto, e isso dói muito. E aí você vê um Neymar com a fome que ele tá, então eu acredito que a gente vai fazer. De qualquer forma, eu não quero perder o viés do profissionalismo. E eu lembro de uma entrevista do Flávio, que assumiu aquele time dos Estados Unidos. É Flávio o que mesmo que ele chama? Flávio Augusto. Flávio Augusto. Que ele assumiu, como que é? Orlando City. Exato. E aí o que eu vi? Comecei a entender as diferenças de um negócio para o outro e eu quero traduzir isso para nossa realidade. Em 2002 a gente ganhou mesmo. Boa, ótimo, acertamos. 2002 gol do Ronaldinho, né? Isso. A gente, na pessoa jurídica, você responde, você ficou devendo? Você é meu fornecedor, ficou devendo? Eu não posso comprar de você de forma irresponsável porque eu respondo civil e criminalmente por aquele negócio. O que falta aqui é, o presidente consegue fazer a caca que for para poder agradar a torcida de forma irresponsável e empurrar isso para o próximo. E o próximo continua ciclando isso. Então, quando você responde civil e criminalmente por aquilo, esse presidente deveria levar esse passivo. Para mim, o correto é, dentro de um clube-empresa,
Você fez aquela dívida, então automaticamente você tem que ter alguma responsabilidade sobre ela. Não poderia ficar só nessa pessoa jurídica, porque isso mudaria o mindset dos caras que decidem isso. Essa é a minha opinião e eu ainda acho que a gente vai caminhar para isso, tá? Então eu queria que você falasse hoje, até vou passar essa bola para o CRI. Você que trabalhou com um organismo externo, você sabe, participou com o nosso amigo Marcão lá, que hoje foi sócio do Carlos Wizard, trabalha com o pessoal da Soccer Grass, do Kaká, com a metodologia de ensino que a gente desenvolveu, que eu participei desse projeto, posso nem falar nesse sentido. Como é que você enxerga essa mentalidade quando os caras olham para fora e olham para o futebol nacional, Cri? O que você acha que ainda falta pra gente nesse sentido? É muito importante sua pergunta. Você que jogou em quantos países? 7? 5. Nossa, Foram 5 países. eu sabia disso aí tudo. Essa questão da gestão, do profissionalismo é extremamente importante. Você falou algo antes, que em relação ao Tite, em relação à Alemanha, e sem dúvida nenhuma, mais importante que o resultado no dia é o processo que é feito até lá, que é isso que vai determinar o que vai acontecer naquele dia. E falando até de empresas, ele falou um dado antes aqui, que as empresas hoje recebem muita informação, mas não sabem exatamente quais usar que pode dar um resultado interessante para ele. No futebol é isso também. Até ele falando da função de auxiliar, a gente recebe muita informação, às vezes no intervalo de jogo a gente tem 3, 5 minutos, só que tem que passar a mais importante, a mais assertiva para que ele venha tomar a melhor decisão possível. E falando de gestão de diretoria, do presidente, sem dúvida nenhuma, tudo que eles fazem fora de campo, que diz respeito à própria agremiação, vai refletir no resultado no final. Então a organização deles, o que eles podem proporcionar para a gente, no dia a dia, é a gente que está ali sentindo se tem estrutura, se não tem. Mas aí lá no dia do jogo, a torcida só vai avaliar o que está acontecendo lá. Foi o resultado que a equipe obteve naquele dia. Mas tudo que está acontecendo por fora, se são as melhores condições de treino, se o salário está em dia, se a alimentação está sendo adequada, se tudo que é preciso para o atleta, que é um atleta profissional, e precisa performar, e precisa mostrar um resultado no dia a dia, não mostrar para o torcedor, mas performar para ter resultado. Infelizmente é dessa forma. Credense, uma pergunta, por exemplo, nesses países que você jogou nos outros clubes externos, dá para sentir no dia a dia a diferença de gestão? Do tipo, nos outros eles cobram muito mais alguma coisa eu digo de gestão mesmo, de aqui tem um processo, você tem que entrar a tal hora. Não, no Brasil é mais solto. Tem isso ou não muito, a impressão de quem tá de fora? Eu até vou complementar a pergunta do Gabi, porque me marcou muito quando você foi pro Lierse, Lierse, né? Na Bélgica. Sim, da Bélgica. Eu não consigo achar que o campeonato belga é mais atrativo do que um campeonato brasileiro. Falando como produto televisivo, tá? Perfeito. E aí, quando ele chegou lá, ele falou pra mim, Alexandre, quando eu cheguei lá, tinha uma Mercedes do clube à disposição, meu apartamento e tudo mais. Ou seja, com menos recurso de entrada, que eu acredito que o potencial é menor, o cara consegue propiciar condições melhores de trabalho, e por isso que a gente tem um êxodo de atletas, assim como a gente tem nas empresas também um êxodo de cérebros aqui, de forma nova ou trabalhando remotamente. Então acho que vai de encontro a isso, porque você sentiu essa infraestrutura, né? Sem dúvida, quando eu cheguei na Bélgica, é incomparável em relação aos clubes que eu joguei aqui. Não vou citar clubes grandes que eu não tive a oportunidade de jogar, tipo um Flamengo, outros clubes, mas como você citou, assim que eu cheguei na Bélgica, estava tudo extremamente organizado. Desde da pessoa que foi me buscar no aeroporto, de chegar, já ter um apartamento disponível, de ter um carro disponível. Em relação a contrato, tudo muito organizado. E até em relação à torcida, foi algo que marcou bastante, porque o comportamento dela era o seguinte: eles viam se você teve a intenção de fazer a coisa certa. Independente se você acertou ou não. Eles te aplaudiam mesmo você errando o gol. Aqui você erra o gol, você é vaiado. Que legal. Eles batem palma, eles comentam. Enfim, e logo após o jogo tinha uma reunião entre os atletas com imprensa, atletas com diretoria, atletas com fãs, independente de resultado. Então não tinha essa agressão. Hoje aqui no Brasil a gente teve fatos recentes de agressões, de pedradas em ônibus. Então é uma cultura muito diferente que eu senti esse impacto positivo quando eu fui para fora. Que legal. Eu até lembro de um episódio, o Marcelo Bordon aqui de Ribeirão, zagueirão que brilhou na Alemanha, também joga lá no Regatas. Bordão, o dia que você quiser vir aqui, tá convidado, viu? Eu vi a despedida dele no Schalke, a adoração dos caras exatamente por conta disso, a entrega. Cara que largava tudo dentro de campo, cara. Uma queima, ele entrou de moto, shopper, num estádio fechado. Legal, cara. Teve uma queima de fogos dentro do estádio.
Caramba. E ele deu a volta, cara, com a torcida inteira gritando Marcelo Bordon. Marcelo. É impressionante a devoção. Se você não tiver visto, o patrão tá vale a ligando, eu pena. preciso mostrar onde eu tô. Boa. Tô brincando, não, você tá achando que é mentira? Ele é ao vivo, né? Paulinho, Vou encerrar. Não, vai, continua, só pra você não achar que eu não tô prestando atenção. eu ia entrar numa história do Chipre, porque é bem engraçado isso, cara. Um dia a gente tava... Posso contar, querida? Claro. A gente tava... você. O Credense tinha jogado no Figueirense. E lá no Figueirense, até o Massaro que falou isso pra mim um dia. Porra, o Cri marcou o gol que o Pelé não fez. O Credense tem um gol do meio de campo. Você não sabia? No Figueirense. Não, pelo amor de Deus, não tô mesmo, assim? Que meio de campo? Um pouco pra trás ainda. Verdade. O gol que o Pelé não fez, do Figueirense e Remo. Ele chutou a bola pra trás do meio de campo. Tô te falando. E tem outra foto dele que ele... O goleiro não tava lá? Quem não tava? Como assim? Você vê que o Gabi é o cara da bola mesmo. E o goleiro não tinha ido tomar um café? Não, mas ele foi bem, ele tem razão. É bem leigo, né? Bom, mas o goleiro devia estar voltando, alguma coisa assim, né? Ó, tá vendo? Ele tá experiente. Eu tô começando. A próxima a gente vai pôr a imagem aqui, ó. Espelhar pra ele quando eu falar verdade. isso. Poderiam ó, tá aí, marcar esse lance. Era legal. Ele fez Cara, isso. que legal, boa. Aí a gente tava lá em Florianópolis, cara, aí um cara chegou e falou assim, nossa, tem um rapaz que jogou aqui com esse nome. Falou, prazer, sou eu. Mãe, é você. Tô vendo que você é grande mesmo desse jeito, né? Aí começamos a resenha, tal. Aí daqui a pouco, um amigo que a gente fez lá, Vida Longa ao Bob, um amigo que a gente fez lá, falou assim, nossa, eu tive um... Olha que loucura. Eu tive um cassino. Numa ilha... É turca, né? Parte grega, parte turca. A ilha de Chipre. A ilha de Chipre. Perfeito. Aí eu falei, velho, hoje a gente pega esse cara. Aí o Credense virou e falou assim, eu joguei lá. Você tinha o cassino na parte grega ou na parte turca? Aí eu falei, rapaz, a chance de você encontrar outra pessoa que teve no Chipre e o cara pegou uma mentira dessa, velho. Aí o cara falou assim, na parte turca, perto da ilha tal, do lado do negócio tal. O Credense falou, é quente. Tinha mesmo o negócio lá. Você vê como é que o mundo da bola consegue levar ele. Irã, eu lembro ele falando pra mim do Irã, que ele saiu de bermuda do treino. Quer contar a história que você saiu de bermuda do treino? Que louco, eu tenho curiosidade. Lá no Irã Não, foi mas matou. é normal sair de bermuda. Não tem roupa que serve pro cara. O cara tem 7 metros só de perna. Verdade. Qualquer calça dele vira bermuda. É isso aí o país tem que entender. Eles não sabiam desse dado. Não foi nem a bermuda, apesar de estar de bermuda lá no Irã, devido à cultura bem diferente aqui do Brasil. Foi um momento que até por não saber alguns detalhes da cultura, mesmo tendo pesquisado, que era algo que eu gostava. Quando eu fui sair do clube para conhecer um pouco da cidade, eu estava de camiseta. Lá é muito quente, estava muito calor. E no momento que eu saí, tinha andado um quarteirão. Aí eu escutei um carro chegando, puxou o freio de mão, aquele barulho, assustei. Falei, sequestro, alguma coisa do gênero. Homem-bomba. E era o zagueiro do time, que era o capitão. Ele abriu a porta do carro como se fosse sequestro. Abriu a porta, ele, come on, Brilliant, come on. Aí eu não entendi nada. Depois ele me explicou que, devido à cultura, eu não poderia sair de camiseta lá, que se a polícia local me encontrasse, eles iam, digamos aí, me recolher, porque devido à cultura de lá não era permitido. Então é um impacto muito grande, a gente acaba aprendendo com muita coisa. Não. Mas tem que ser tipo moletom, tem que usar? De manga normal, tudo bem, mas lá em Ramedan, que era a cidade, eram 3 horas de Teherã, da capital, tinha um... Não quer dizer regata? É. Ah, não. Não era regata, era quando faz normal. regata. O Massaro tem mania de ir na academia usar aquelas curtinhas. Sei. Que fica bico do mamilo. É regata. O tamanho é regata. Mas era uma camiseta normal. Que tem esses detalhes da cultura que são bem interessantes e agregam aí na nossa vida. Que legal, que bacana. Ô, Paulinho, eu queria entrar numa seara aqui, que eu, até por conta do que o Gabi falou, eu vejo que pra gente tomar decisão nas empresas, sem dados, você faz caca, você toma a decisão errada. Quanto mais dados você tem, mais assertivo você é. E eu tenho visto uma enxurrada, eu acho que o futebol evoluiu um absurdo nisso. Não existe mais, outro dia, uma entrevista que eu vi do jogador que dá migué. Dá migué em treino, dá migué de lesão, dá migué de índice de saturação, não existe mais. O cara que não correu, que só encostou, você sabe tudo do cara hoje. O que eu quero entender é o seguinte, no bastidor, como que isso é apresentado para você? Como é que essa chuva de informação... Como você enxerga ela e onde ela te ajuda? Explica isso pra gente um pouco melhor. Antes eu vou te fazer um comentário do que vocês estavam falando. Você comentou sobre a parte da empresa, o presidente que não tem a responsabilidade final, né? Às vezes tem uma herança de um outro presidente. Hoje lá o time que eu estou, o CRAC, que é o Clube Recreativo Atlético Catalano. É impossível não comentar dele, né? Até pela minha alegria e satisfação de estar retornando lá.
É o maior clube do interior de Goiás, é o único bicampeão goiano. Tem uma torcida apaixonada. Só que se não é uma figura chamada seu Adib Elias, que é o prefeito, e não estou puxando saco não, porque querendo ou não, ele ajuda mais de 50 famílias só com o craque, que são os jogadores, a comissão técnica e funcionários. Porque se a prefeitura não ajudar o craque não tem dono. Olha isso. O craque é do povo, Que legal. de Catalão. Então, se a prefeitura não ajudar, não tem futebol. Então, é o dinheiro público, mas todo organizado, prestação de contas, tudo certinho. E a torcida de Catalão sabe disso e pede para o prefeito ajudar. Olha. Ele sabe de onde que vem, então não tem um dono. Então, uma figura igual o senhor Adib Elias, ele está, sem saber, está ajudando a família do Credência, a minha família. Nós trabalhamos lá, somos contratados deles. A minha comissão técnica é toda de Ribeirão Preto. Mais os jogadores que lá vão ser contratados, mais os funcionários. Então, ele tem uma herança, que uma vez ele deixou de quando tem, né, coisas políticas, eles trocam a gestão. Sim. Ele herda uma herança de dívidas de um antigo, Sim. não sei por quanto para trás, o presidente foi. Perfeito. E aonde eu quero chegar? Não é o presidente que tem que mudar. Sabe, você falou sobre o campeonato belga. Vou te fazer uma pergunta. Você reparou que o campeonato espanhol não é mais legal de assistir? É que você saiu os dois ícones, né? Não é que são os dois. Sempre só ganha o Barcelona, Real Madrid. E às vezes nós temos uma surpresinha do Atlético de Madrid. O maior campeonato mais competitivo do mundo é o nosso. Não, é a Premier League, é o inglês. Você sabe por quê? Por quê? A federação ajuda e dá igualdade nos valores para que todos tenham as mesmas oportunidades. Vê a rotatividade, vê quem é Que bicampeão. legal, tipo a NBA. Exatamente, eles têm oportunidade sempre. E você, às vezes, porque todo campeonato você vai disputar na vida, qualquer um, pode ser no regatas, pode ser no amador, pode ser no profissional. Existe a surpresa, existe a decepção, que às vezes tem um time rebaixado, Perfeito. e existe a certeza. Todo campeonato que você for, não importa onde você vai ter isso. Aí, dentro disso, o campeonato da Premier League é o mais disputado porque eles têm mais ou menos o mesmo nível salarial, vamos dizer assim, a parte financeira. Então, ele equilibra o campeonato. Que Ele legal. equilibra o campeonato. Como que eles fazem isso? Tipo, a receita vai toda para a associação e eles dividem? Aí o que eu falo, é mais fácil você organizar presidente a presidente, clube a clube ou a federação? Ou a confederação. Com certeza. Ou a Uma confederação. coisa só. Então eu vejo assim, Entendi. no país hoje, não estou nem querendo falar só questão de Brasil, tá? É chato a gente ficar, não quero dizer Sim. isso, porque é muito difícil o futebol no Brasil. Porque ele Sim. faz parte da nossa cultura, é uma coisa assustadora. Mas eu acho que quando você organiza a confederação, as federações, é mais fácil você organizar os clubes. Sim. Né? Só Então, um ponto disso, que eu acho que é diferente, que depois que você me falou, eu fiquei refletindo. É que eu acho que, por exemplo, fora tem um dono mesmo. Então é diferente de um presidente de uma associação. Mas o Brasil está tendo isso agora. Eu vi SA, que né? começou com o Ronaldo do Cruzeiro, não, né? Não, mas já tinha, tem clubes que tem. Agora tinham está vindo antes. com uma situação de SAF, né? Que eles estão falando. Mas já tinha alguns clubes com donos. Perfeito. Mas é que assim, é um ou outro. Se eu não me Entendi. engano, em Portugal, para não falar besteira, se eu não me engano, não é certeza. Tinha uma regra na competição que se o clube ficasse devendo um atleta ou alguém, quando acabasse o campeonato, enquanto ele não pagasse essa dívida, ele não poderia disputar o campeonato do ano seguinte. Mas a FIFA fez isso, querida. legal. Qual que foi o campeonato? Acho que foi o próprio Irã, né? O cara o clube perdeu pontos por não cumprir o Sim. acordo que tinha contigo, né? Mas é o correto? Seria o Claro, correto? Porque claro. você vai contratar a pessoa, tira a pessoa do país dela, não importa de onde, e você não Exato. honra. Foi o que aconteceu com o Dani Alves aqui, os caras metendo o pau no Dani Alves. O São Paulo contratou, quis, aceitou. Eles vão ficar falando mal do Dani Alves, mas pergunta se eles não queriam ter o salário do Dani Alves e pergunta se na empresa dele, se ele não pagasse, se ele continua trabalhando. Sim. É simples assim, a gente exato. fala, a gente nunca vê o lado. Errado, se for culpar alguém, ele ganha muito, então vai lá culpar quem pagou. O atleta não tem Exato. culpa nenhuma, ele foi contratado, pagou porque quis. Mas me fala dos dados, caceta. Ah, perdão, qual que é mesmo? É porque essa foi uma coisa importante que eu fiquei na cabeça sobre o Campeonato Espanhol. Vou Falei. até ajudar a introduzir Vai. isso daí também. É que nas empresas a gente acaba vendo isso, que você tem muita informação, você tem muitos dados e pouca Lembrei. informação. No futebol, eu vejo que a gente acaba tendo muitos dados, então eu vejo aqueles mapas de calor, de onde o cara se posiciona, quanto o cara correu. E aí eu Pra queria escalar saber... o Cartola, eu preciso dos dados, cara, também. E no bom. Cartola tem muitos dados também, né? Aí eu queria saber, o técnico, assim, o pessoal da comissão técnica, como que eles veem esses dados, assim, como que chega pra vocês? Olha, na verdade, assim, né, por partes. Eu sempre falo isso por credência. Os nossos atletas, quanto mais você passar informações, mais confusos você vai deixá-los. Ele está correndo no jogo, ele tem a pressão da torcida, tem um adversário do lado querendo roubar a bola, tem eu, querendo não, minha voz sai boa no campo, gritando no ouvido dele. A gente brinca, mas assim, você está ali,
Tem, tem o sonho dele, a família dele por trás, tem toda uma situação. Quanto mais informação você passar nesse momento, mais difícil fica a cabeça dele. Então, quanto mais práticos e claros e objetivos nós formos, mais êxito a gente tem nessa situação. Vamos no simples, né? Exatamente. Óbvio que você tem semanas, meses para, né, automatizar a coisa que ele não sabe. Eu brinco, com isso aí o cliente até a gente brinca muito sobre isso, sobre como a gente manipula os atletas. Mas eu falo para eles, estou manipulando vocês, tá? No final vocês vão entender. E é verdade, porque você faz treinos, os processos da semana dos treinamentos, é para automatizar o movimento que ele vai fazer quando ele está nesse momento, correndo com a torcida adversária a favor dele, porque a torcida está gritando, um adversário do lado querendo roubar a bola, e um treinador falando na orelha dele. Como que ele vai entender todas essas informações? Mas para eu falar essa informação, nós temos geralmente um auxiliar da casa, que a gente chama. Então, por exemplo, tem eu, Credense, tem mais um auxiliar. Tem um auxiliar que fica lá em cima, analisando o jogo em tempo normal, né? Em tempo real de jogo, ele está observando. Eu tenho um sistema, ele tira uma foto. E essa foto entra no banco de reserva para o Credense, onde a gente consegue ver essa foto. Se é no primeiro tempo, a gente consegue transportar essa imagem para o vestiário. Então, no intervalo dizendo tem uma TV lá, onde eles conseguem ver. Ele chegou no vestiário, 10 minutos atrás estava acontecendo isso no jogo. Desenho tático. Para eles poderem entender em tempo real o que está acontecendo. Várias jogadas. Não, mas a gente escolhe uma que meio que resume o problema que possa estar acontecendo. Perfeito. Geralmente, mais um problema. Estamos sendo atacados muito pela direita. Pega uma foto dessa parte tática e põe na TV. Olha aqui, tá vendo? Por que está acontecendo isso? Porque, por exemplo, a linha está espaçada, você errou nisso, a gente já consegue corrigir. Porque a maioria do ser humano é visual, né? A gente vê, a gente melhora o nosso desempenho. Que top, nunca imaginei isso aí não. Isso aí é um método, né? Cada um tem um método, né? Por exemplo, o Tite no Corinthians, quando acabava o primeiro tempo, o tempo dele sair da arena e chegar na sala dele, tinha um relatório de mapa de calor, de passe certo, passe errado, onde estava jogando mais o time, né? N coisas, depende de quantos funcionários você tem à sua disposição. Sim. A nossa comissão técnica é composta por uma análise de desempenho, um analista, que faz um trabalho remoto, ele não fica no campo. É um cara contratado por mim, ele fica na casa dele. E aí, por exemplo, nós vamos jogar contra o Atlético Goianiense. Ele tem que passar para nós algumas, por exemplo, bola parada do Atlético Goianiense, a saída de bola, ou um possível sistema tático. Ele passa algumas coisas que a gente pede. E como que ele pega esses dados? Não, isso aí ele tem um grupo dos analistas. Isso assim como o meu time também põe os jogos, né? Eu joguei contra o Goiás na quarta, eu vou jogar contra o Atlético no domingo. O meu jogo do Goiás já está disponível para todo mundo. Assim como do outro time também. E aí um sistema vai lá, analisa isso tudo. Aí ele pega, por exemplo, uma bola parada do Atlético, ele bate o escanteio com a perna esquerda. Opa, então é um dado, bate o escanteio com a perna esquerda. Então nós temos que montar a nossa parte defensiva no escanteio para um escanteio fechado. Perfeito. Daquele lado ali ele faz, no caso esquerdo, então vira um pé aberto. E quando você treina, mostra, tem só uma jogada, você chega lá no jogo, o cara pega e não faz o que você falou. Você tem vontade de pegar a garrafinha e eu jogo. Mirar na cabeça do cabeçudo e falar o abençoado. Nós perdemos um jogo agora, um título, bem dizer, com um gol contra de cabeça numa bola que era para ele ficar simplesmente num local designado, ele foi para o outro, ele esqueceu onde ele tinha que ficar. Fez um gol contra. Mas são dados. Então nós temos os dados, por exemplo, do GPS em tempo real. Fica lá o iPad, o Credense está correndo. Combinamos com o preparador físico e fisiologista que vão ser 4 blocos de 10 minutos cada, são 40 minutos, ele tem que correr pelo menos 4 quilômetros. Aí a intensidade deles, eles aplicam. Chegou no meio do treino, o Credense no primeiro bloquinho correu 1 quilômetro. Opa. Segundo bloquinho ele correu mais 1,5. Opa, já estamos com 2,5, né? Tá faltando 1,5. Nos outros 2 blocos ele cai e termina com 3,800. Não deu os 4 quilômetros. Acabou o treino, ele acha que ele está liberado. Volta, Credense. O que foi? Não, o preparador físico chama, você está me devendo 200 metros. Como assim devendo? Está aqui, ó. Dado em tempo real. Até no treino tem isso. Por quê? Bacana. E isso, o que isso ajuda? Você fala, mas o que isso muda? Muda. Porque quando você tem uma sessão de treino programada com certos quilômetros a atingir, você primeiro condiciona seu time. Segundo, você descobre quando ele está cansado ou não, você evita lesão. Então, o seu time acaba sendo condicionado e não machuca. Então, esses dados, você sabendo aplicar... São Paulo acho que não tem isso aí não, cara. Só machucava. São Paulo não tem. Dentro do contexto, você também não passa tudo para os atletas, que eu sempre falo para ele. Entre nós sabemos de tudo. Para eles, escolhemos o que vão passar. Perfeito. Porque às vezes eu não vou... Não é que é mentira do lado negativo, mas às vezes eu passo uma informação contrária da que eu quero. Eu não vou passar, às vezes, a informação certa. Porque às vezes eu preciso que tenha. Você escolhe o caminho para você chegar onde seu ponto. objetivo. Eu preciso extrair dele melhor, eu vou passar para ele coisa. Às vezes eu posso burlar essa informação. Deixa eu só colocar um negócio aqui. Na empresa de BI, é exatamente isso que o Paulinho falou no seguinte aspecto. Pensa o número de dados que você tem. O cara tem tudo de todos os jogadores.
Os dois da comissão vão escolher o que vê. É Exato. basicamente o que o Power BI pode fazer por você no seguinte aspecto. Você tem N indicadores dentro do seu negócio. Você precisa ver tudo? Você tem tempo de ver tudo? Você quer ver tudo? Não. O que é importante? O que te gera resultado. Quais desses indicadores te gerariam o melhor resultado? Esse. Pinça para mim. É isso que um painel pode fazer. Estou Sim. errado, Gabi? Não, é exatamente isso. Eu gostei muito da analogia que ele falou que, assim, às vezes você dando muitos dados, você acaba confundindo o pessoal. E é muito isso, assim. Às vezes você dando para o seu gerente milhares de dados, cara, você acaba confundindo ele. Então, tava numa reunião esses dias com uma empresa que ela queria fazer como se fosse por técnico. A Ciasat, aliás, um abraço pro Danilo. Ele queria fazer por técnico dele como se fosse uma DRE. Então, saber o resultado do técnico de campo dele. Então, não faz sentido eu passar pro técnico quantos quilômetros o cara andou, quantos clientes ele atendeu. Não, às vezes eu tenho que passar, cara, quanto de resultado você trouxe no mês. É um dado só. Então, eu já resumo todos os dados em um só, para eu mirar o cara no quesito certo. Eu queria só colocar uma outra coisa que é um pouco paralelo a isso que o Paulinho falou, que, cara, às vezes você vai treinando para você automatizar determinadas coisas para na hora do jogo você ter mais tempo para pensar. Eu digo isso porque eu joguei pôquer um tempo, até em time e tudo. O Gabi é bom, mas eu ganhei dele. Ai, coitado. É mentiroso, né? Se o Manchester City perdeu em casa pro último. Exato. Aí, cara, Ainda fumei o charuto da vitória ainda. como que é no poker? Você acaba treinando muito a jogada padrão, assim, sabendo o padrão. Então, se o adversário fizer esse movimento e tiver esse tipo de carta, o padrão é esse. E não é pra você executar sempre o padrão, mas se você sabe o padrão, você consegue pensar pra onde que você quer desviar. Então eu digo que eu acho que tem um paralelo um pouco no futebol, e eu vou fazer esse paralelo nas empresas também. Então o jogador, eu sou bem leigo em futebol, me desculpem se eu falar uma merda muito grande. O jogador, ele sabe, cara, se eu correr aqui, esse jogador aqui, provavelmente ele vai cortar pra esquerda. Então eu já sei esse padrão. Só que também ele sabe que eu sei que ele vai cortar pra esquerda. Então quando isso tá automático pra mim, eu consigo fazer um movimento diferente. Isso nas empresas tem a ver que, por exemplo, vou fazer um paralelo em restaurante. Se o garçom sabe certinho, cara, quais pratos ele tem que vender, quais as mesas que vendem mais, qual o tipo de cliente, se isso já está automático na cabeça dele, ele consegue ter tempo e espaço cerebral para agradar um pouquinho mais o cliente, para observar uma outra coisa. Se ele tem que, a todo momento, ficar pensando, cara, mas qual o prato mesmo que a gente tem que vender? Qual é a mesa? Qual é o tipo de cliente? Se ele tem que ficar pensando isso toda hora, ele não consegue ter espaço cerebral ou tempo para fazer esse algo a mais. Então, o que eu digo é que o operacional ele tem que estar tão martelado na cabeça da nossa produção, dos nossos heróis da ponta, como o Edmur falou no podcast passado, a ponto de o cara fazer isso automaticamente e poder pensar no algo a mais. Então o jogador já sabe tudo automaticamente o que ele tem que fazer, aí ele consegue ter espaço para pensar na jogada a mais. Gabi, na verdade, só rapidinho, eu vou ser rápido, prometo. A automatização que eu falo, ela vem da repetição. E eu acredito muito na repetição, porque sempre brinco. Você pega uma bola agora, você não entende nada de futebol. Sim. Você bate uma falta agora, tu vai ter um resultado. Bate 50. Outro Então, resultado. a repetição faz chegar próximo à perfeição. Então, se a gente repetir muito, automaticamente você chega próximo à perfeição e você está automatizado alguns movimentos. Você não é automatizar tudo. Alguns movimentos que vai fazer com que na hora do jogo, onde seu adversário está com você, um momento difícil, você está automatizado aquilo. Mas aí, isso é uma coisa simples. Sim. Como a gente divide o campo em alguns setores, onde próximo da área é risco zero, uma parte de transição de criação de jogada, a parte realmente diferente, que é onde é quase que no terço final do campo, onde você tem que ter uma criatividade, um pouco mais de improviso, e o terço final, que é a conclusão de gol. Então, por exemplo, em alguns aspectos, você é obrigado a ser automatizado. Por exemplo, na parte da defesa, risco zero. Eu não posso sair jogando errado para perder a bola para tomar um gol. Meu risco é muito maior do que meu bônus. Mas lá, perto do terço final, eu posso ter. Então, quando eu falo automatizar, são em momentos que me geram menos riscos. Porém, é obrigatório, no terço final, eu incentivar o meu atleta no 1 contra 1, que a gente fala, que é o drible, que é um fator de desequilíbrio. Mas ali ele está tão confortável que ele automatizou outras coisas. Exato. No teu caso, por exemplo, no link, até nas minhas palestras que eu faço, que o tema é futebol e o mundo corporativo, a gente brinca um pouco para entender um pouco da organização do futebol, para mostrar que no mundo corporativo também existe muitas coisas, muitas particularidades. Eu falo muito sobre essa parte da automatização, mas principalmente quando o cara está automatizado, ele está se sentindo seguro.
ele está tranquilo, ele feliz com o que ele entendeu. Aí entra, você falou, o garçom vai atender melhor, porque ele já está automatizado, ele repete tanto aquilo que ele vai, às vezes, atender melhor dando um sorriso, fazendo uma brincadeira. E no futebol é isso, quando ele chega no terço final, ele já está automatizado, ele está feliz, ele está tranquilo com o sistema tático, ele entendeu, ali ele vai dar um drible diferente, ali ele vai fazer uma jogada de efeito, ali ele está mais tranquilo, porque ele vai ter tempo para isso. Mas se ele tiver, mesmo no terço final, marcado com alguma coisa, ele já sabe o que fazer, porque ele está automatizado pela repetição da semana. Sim. Só fazer um paralelo do que eu estava falando, que acho que ele falou, agora eu consegui encaixar. Por exemplo, se o cara automatizou esse risco zero, então ele consegue ter tempo de, no risco zero eu estou pensando lá na frente. Exatamente. Então eu já sei, eu sei que eu vou chegar por aqui, lá na frente eu consigo criar, eu vou para cá. Só que se ele nem automatizou isso, ele está o tempo todo esforçando o cérebro dele, ele não consegue Como ter que você tempo faz o risco para zero criar. no futebol? Na parte da zaga é 2 toques. Eu grito muito, mas de primeira não. Por que de primeira? Toque de primeira na zaga, seu índice de erro pode ser muito grande. E aí então eu sempre falo para eles, se você acertar esse passe, nós vamos fazer o gol? Não. Então o teu risco é maior que o teu benefício. Então aqui de primeira não. Ali na frente, você vai, por exemplo, o Lucas Lima foi contratado por Palmeiras. Vocês sabem por quê ou não? O índice de acerto dele do passe de primeira era isso? Não, ou a última na verdade bola? era o contrário. O índice de erro dele era muito grande. Mas ele tentava. Se eu não me engano, era 14 passes em direção ao gol por jogo no Santos. Para o Ricardo Oliveira também. Que bom, né? Então, por exemplo, era um índice muito alto, tanto de passes que ele dava ali, que ele tentava. O índice de erro dele era muito grande também. Porém, passavam-se 5 bolas, 4 bolas. O Ricardo Oliveira, de 4, fazia 2. O Palmeiras falou, peraí, se ele dá 14, passa 4. O Ricardo Oliveira faz 2. Se eu aumentar para 28, vai passar 8. O cara vai fazer 4. Ele foi contratado no Palmeiras. Mas aí era o Rony, né? Achei diferente. Não, é antes do Rony. Não, mas eu digo assim, porque o terço, que todo mundo, nossa, mas ele errava tanta bola. Não, meu amigo, não é o tanto que ele erra, é o tanto que ele tenta. Sim. No local correto. Entendi. Então, o índice, os dados dele pelo último terço, praticamente o passe que ele dava para a pessoa ter condições de fazer o gol, ele tentava tanto, óbvio que ele ia errar muito. Ele era o que mais tentava. Mas eu acho que ele largou esse espaço lá no Santos quando ele veio, né? Ele falou, não pus na mochila. Ô, gente, eu queria fazer 2 complementos aqui. O primeiro, do que o Gabi falou, de automatizar, trazendo isso para o seu business, é o seguinte. Quanto mais seu funcionário pensa, mais caro ele é. Por isso que é o papel da consultoria, para você discutir o melhor modelo, treinar essas pessoas, entender o seu método, para que fique tão automático a ponto de, se um colaborador seu não estiver mais lá, ele possa ser substituído. Então, nesse sentido, você vai conseguir ganhar eficiência e é onde eu acho que a consultoria agrega muito pro seu business, tá? Eu queria só... A gente tá indo pro nosso último terço aqui. Eu só queria falar que essas 2 lendas aqui, ó, 2 atacantes, né? 2 caras de área. Os caras tão bem pra caramba, velho. O Credencio, 1,94. O Paulinho, 1,94 na autoconfiança. Os caras tão magro, seco, cara. Bíceps de 38 aqui. Foram fazer um treino lá, eu quero que vocês contem pra mim como é que foi o índice de aproveitamento versus o atacante que tá na ativa. Conta pra mim como é que foi o último treino de vocês dois lá, metendo gol. Conta aquele lá dos 3 que o pessoal tava cruzando. Você falou, Crica, e aí, você tá conseguindo soltar? Cara, não, assim, quando você vai parar de jogar, você vai tendo muitas dores, né? Eu tenho hernia de disco, o Credencio tem o problema no joelho. É verdade, olha, a vida toda que você vai jogar. Hoje é muito fácil o futebol. Esses dados todos te limitam. Hoje o trabalho de força, você vai na academia, usa tênis macio. Na minha época, eu jogava no Botafogo de Ribeirão, o trabalho de força era subir a arquibancada. Nós corríamos no canavial, eu lembro como se fosse hoje. O Tom, a gente vinha com ônibus, parava o ônibus no canavial, descia todo mundo do ônibus, o Tom descia com a bicicleta. Falei, e aí, Tom? Ele, mas vamos aonde? Ele falou, que marcar 6, 7 quilômetros no ônibus. O ônibus não marcava nem combustível, vai marcar os quilômetros. Corria com aqueles rainha preto, lembra? Mãe comprava desse. Era um rainha preto com o bico branco, meio que de cor, durava mais. Muita coisa, não? Não, dura o ano, mas é bom para impacto. Então, você vai ver a geração, muito, problema na coluna, joelho. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, você pisar no azulejo é melhor. Cara, hoje é completamente diferente. Então, você vai ver a nossa geração, muitas pessoas com problema de joelho, coluna, só para explicar. Então, os treinos hoje são muito bons. E tem um trabalho de finalização que a gente faz, onde tem 2 gols, a gente põe bem próximos, e são cruzamentos simultâneos. E não para, por 1 minuto e meio. Então, o cruzamento da direita, então o cara se posiciona, ele finaliza aqui, finaliza ali, eu estava inquieto, né? Então, não estou entrando no mérito se nós éramos bons ou não, mas eu não estava gostando do que eu estava vendo. E começou a me incomodar.
Quantos gols os caras estavam fazendo, em média? Não pode. O melhor aproveitamento? Aí tinha um trio lá que, por exemplo, tinha feito 8 gols, 10 gols. Eu falei, não. Aí eu olhei pro cliente e falei, como é que tá aí? Ele falou, como é que tá o quê? Eu falei, aguenta pular? A gente tinha jogado futebol uns dias antes, a gente vai pra academia e tudo. E ele falou, acho que eu aguento. Eu falei, nós vamos ter que ir aí. Tem hora que você tem que mostrar. Cara do céu, aí isso é uma puta lição. Aí ele falou, bora, aí chamamos o outro auxiliar que era da casa, 1,2 m ele tem. ponta de salto. E ele de tênis, de academia. Falei, como é que tá? Aguenta? Ele falou, aguenta o quê? Eu falei, nós vamos nós 3. Aí ele olhou, assustou, falou, eu não consigo pular. Aí quase que eu falei, mas não vai mudar nada se você pular 1 e 2, vai pra 1 e 8. Aí entramos os 3 e começou. Aí nós fizemos 1 minuto e meio, sei lá, os caras tinham feito 10 gols, nós fizemos 18. Aí eu olhei pra eles e falei, e aí? A idade, o que é? Físico? Como eu sempre falo, futebol tá aqui, né? Primeiro que vocês não têm nem autoconfiança. Nós chamou nós 3 aqui e foi. Falei, sabe quando que eu ia perder pra vocês? Foi quando eu falei, nunca. Primeiro que o relógio tá comigo, eu não acabava esse 1 minuto e meio nunca. Até eu acabar. Falei, mas não é esse, você tem que acreditar que você é capaz de fazer. Isso aí é o que eu falo pro cliente. Não me cuide, nós vamos na academia porque é estético. Não, porque a hora que precisa, às vezes, treinar, um dos meus métodos, às vezes eu faço treino com os atletas. Preciso entender qual que é a dificuldade deles naquele momento do campo. Então eu vou pro treino. Eu acho justo. Para mim, é a maneira mais eficiente de mostrar a liderança. É tecnicamente você provando que aquilo que você está dizendo, você também é capaz de executar. E é por isso que vocês são os líderes hoje. É por isso que eu admiro tanto vocês e é por isso que vocês estão aqui. Mas também, para ele fazer isso, ele tem que saber, né? Então é muito do... Cara, porque ele se coloca numa situação muito difícil. Exato. Então, vai que ele vai lá e faz 2, né? Para assumir o risco, tem que estar bem. Mas a gente entra nesse método porque, uma vez sem querer, né? Porque na vida acontece, eu não tenho problema de contar as verdades, né? Porque ninguém nasce sabendo. Um dia faltou um atleta no treino. Um machucou, outro não tinha. E para execução lá faltava um. Olhei para o lado, olhei para o outro, falei, nossa, e agora? Falei, vou eu. Entrei, fiz o treino com eles. Quando acabou o treino, eu falava, nossa, comecei a entender umas coisas. Por exemplo, aí um atleta X, vamos por credência, eu falava, agora entendo a dificuldade dele. Eu consegui treinar junto. Aí eu comecei a ver algumas coisas e eu falei, opa, consigo melhorar o nível do treinamento, consigo corrigir algumas coisas, porque eu acabei fazendo. Aí eu escolho, a cada 20 dias eu entro em algum treino. Sabe o que você fez empiricamente? Que legal. Você estava próximo do seu público-alvo, conseguiu sentar na cadeira dele e enxergar com os olhos dele. Exatamente. Isso muda o seu mindset e você melhora. Talvez para o mundo corporativo, por exemplo, Totalmente. eu fui para venda. Totalmente. Eu fui lá para ver o que é visitar o cliente, por exemplo. Exato. E aí eu entendi a dificuldade que ele estava tendo. Aí eu adotei isso para mim. Então, mais do que nunca eu preciso treinar, preciso estar em condições, porque quando a gente vai também, né, você não pode errar. Sim. Ele não foi fazer um treino um dia, fui nesse método e falei, você apita? Ele falou, apito. Peguei, tá bom. Cara, não tô mentindo não, tem que ter em 2 lados, né? Eles gostam que eu vou, que a gente tá ali junto. Só que ao mesmo tempo eles querem mostrar um vigor físico, né? Exato. E aí eles levaram azar, porque não tinha impedimento no trabalho. E aí eu me posicionava só depois, comecei a fazer uns gols e tal, mas por conta mais aqui, não pelo físico. Sim. E eles, o time ficaram nervoso, porque eu faço trabalho às vezes valendo cesta básica. Quem perdeu tem que pagar alguma coisa, porque no jogo quando você perde, você não paga o preço por ter perdido. Então eu remuneração variável. Desenvolvo. Boa. Vamos desenvolvendo lá, estão valendo cesta básica, por exemplo. Rapaz, mas o que eu tomei de pancada do jogador, o problema não é tomar pancada, o problema é olhar pro teu auxiliar, ele fingindo que não tá te vendo, chega a canela arrebentada, e ele assim, segue. O meio segue. E eu no chão. Esperou o contato veio. Olhou pro auxiliar, falta não veio. Amarelo por simulação. Eu arrebento, mano, tô mentindo, a canela toda marcada, eu olhei pra ele e falei, você não apita mais. Você não. Que isso, cara? Que prazer é esse? Qual a alegria de você ver teu amigo mal? Isso é muito verdade. E um dia que ele foi árbitro, que eu participei, ele tá vendo? Você é sujo. Eu apito falta. Eu vou apitar só porque você não apitou. Não se paga o mal com o mal. Boa. Ô, gente, a última pergunta e a gente vai para agradecimento aqui. Paulinho, fala um pouco dessa palestra sua, do Crida, que até você me convidou pra gente fazer. Explica pra mim o que você passa brevemente. Por que é legal a gente assistir uma palestra no mundo corporativo pensando na analogia do mundo da bola? O Credence foi comigo na última que eu fui, lá em Florianópolis. E eu tento transportar, assim, primeiro, como eu sempre falei, o futebol
ele é uma paixão de todos. Fato. Aqui o Gabi falou, você que falou que não entende nada. Mas gosta. Mas pra gosta. caramba. A Copa do Mundo vai assistir. Assim. Com certeza. E aí, quando você mostra dados sobre, igual eu te falei, por exemplo, GPS, um esquema tático, o porquê da semana, então eu abro esses dados nas palestras. E faço links do que é o futebol, como a gente se organiza, por que a gente treina, qual o processo, que é o que eu puxo para o mundo corporativo. Então, você trabalha com vendas. Como você aborda o cliente? Por que você conduz ele? Você vendeu e o que você faz pós-venda? Futebol eu mostro links que eles são semelhantes, que eles têm muitas coisas em comum disso. Então você pega uma coisa que é paixão e você consegue, às vezes, com uma outra ótica, entender o melhor do teu negócio. Porque né, eu faço muitas analogias, tem um lado motivacional da palestra, que eu conto só histórias verídicas, na verdade, minhas histórias. O que eu vivi, o que eu transportei, eu falo muito sobre o que é ter sucesso. Né? Então eu tenho uma palestra montada, vamos dizer, né, com o início, meio e fim, mas transportando, tipo assim, numa realidade como foi meu início, e vou levando ela entre a parte motivacional, a minha história, aonde eu estou, e etc., e o mundo corporativo, e finalizo ela, né, com um recado, uma mensagem para a equipe do entendimento meu perante aquele negócio. Então, graças a Deus está muito bem aceito isso. Eu venho fazendo algumas palestras, né? As palestras fui para São Paulo, Florianópolis, e assim a gente vai seguindo, né? Com amigos, com indicações, mas tem uma agenda para Dubai, viu, gente? Precisar. Eu acho que o que eu venho ouvindo mais dos feedbacks que eu recebo referente às palestras cara, que legal. Não imaginava que o futebol era assim. Aí sério, muito obrigado pela lição de vida, me fez refletir muito, pensar muito. E a gente olha, às vezes, o futebol somente como um esporte, eu consigo entender que a dificuldade, que mesmo o futebol, né, sendo que tem uma dificuldade igual eu na minha empresa, na minha venda. Então a gente consegue fazer uma outra ótica e também um pouco de alegria, né? Que geralmente essas palestras também, né, não é só ensinar sobre a vida. Eu passo o que eu vivi, porque talvez na minha história estou de 45 minutos ali nisso, talvez você vai absorver 20 segundos. Mas que assim seja, que por um momento eu consiga fazer algo, você refletir ou pensar. Essa acho que é a ideia da palestra. E depois, com 10 segundos, eu faço o Gabi pensar em algo. E isso a gente faz com que a empresa atinja aquele objetivo, que é, por um momento, entender o futebol com o negócio dele, uma nova visão, e aí ter uma melhora, né? Como ser humano, não somente como negócio. Papai, que a oratório. criatividade, ela é de conexões diferentes, né? Então, quando você analisa a sua empresa pela ótica do futebol, cara, às vezes a equipe inteira vai ter insights diferentes, né? Bem bacana. Até questão de reunião, né? Por exemplo, hoje nós estamos fazendo um podcast aqui. E aí você daqui a pouco você não percebe, você mudou a cor da cortina, ou o que seja, o formato da mesa. Você vai, no fundo, entender que você tem uma motivação diferente, um seu subconsciente. Você não sabe ainda o que é, mas para você é uma novidade. Com certeza. E a novidade faz você ser motivado. Porque sempre é a mesma coisa, é difícil, né? Não estou falando para as pessoas novidade trocar, quando o matrimônio trocar a mulher, né? Não precisa trocar, só manda ela botar a roupa, né? Pintar a unha, o cabelo. Para encerrar, eu queria que vocês falassem... Não quer encerrar? Não é isso. Você vai fazer outra pergunta ou você já Não, vai na encerrar? verdade, é uma frase de encerramento. Pode ser? Será? Claro. Dá tempo? Então, aí, Paulinho, é que eu acho que é muito interessante esse fato de ter sido jogador. Então, se manter em alto nível como jogador é muito difícil. É um esporte muito disputado. Como você falou, é uma paixão nacional. Então, é difícil se manter em alto nível nesse. A gente acha que um jogador do Botafogo. Cara, é difícil pra cacete ser jogador do Botafogo. É difícil pra cacete ser jogador da segunda divisão. Não tem como pensar diferente. E aí, ao mesmo tempo, a gente para de jogar futebol e aí depois volta a se manter em alto nível nessa outra parte. O que eu queria que vocês falassem e depois deixassem como as pessoas te acham, em uma frase o que fazer para se manter em alto nível? Seja no futebol, seja mudando, seja motivação, seja estudo, o que vocês resumiriam em uma frase para quem está escutando a gente? Cara, eu resumo numa palavra. Duas, no caso. Alegria e felicidade. Se você é alegre, você é feliz, repara, né, tudo flui. Eu brinco com os atletas. Cabeça boa, pé bom. Quando você se predispõe a fazer alguma coisa, porque o futebol, ninguém chegou e falou, estou passando necessidade de você ser jogador. Mentira. Isso é um sonho teu, você escolheu ser. Então, no mínimo, você tem que fazer com alegria. E, teoricamente, tudo que você faz com alegria e com prazer, você vai fazer bem feito. Né? Então, para você ficar no alto nível,
É impossível você fazer o que você gosta, perder todos os jogos e falar que você está alegre. Para você estar alegre, você tem que ganhar. Para a gente ganhar, nós temos que fazer o quê? Dedicar, trabalhar. Então, se eu fosse resumir, é nisso. Mas eu tenho uma coisa, assim, uma colocação, eu ouvi um negócio muito interessante sobre a gente se valorizar, principalmente os nossos estudos, os nossos cursos, os nossos conhecimentos, não importa se a gente aprendeu alguma coisa, às vezes, sem querer, mas a gente vendo alguém também fazer. Tem um negócio muito bacana que eu vi assim. O cara quebrou, o computador estava quebrado. E a mulher desesperada, numa empresa gigante, ela, nossa, o computador deu ruim o computador. Uma mulher super inteligente. Ligou para um técnico que arrumava. O cara chegou lá. Quando o cara chegou, ela falou, pelo amor de Deus, se eu arrumar, o cara olhou e falou, R$1.000. Ela, 1.000? O computador funcionar? Ele falou, é. Mas vai funcionar? Ele falou, vai. Ela, então vai. Ele foi lá, baixou, pôs na tomada, ajeitou o negócio, apertou um botão. Ela falou, para. R$1.000 para isso? Ele falou, você não queria que funcionasse? Não, mas como é? Meu Deus, você precisa pôr uma nota. Eu preciso ter uma nota para justificar a minha empresa. Ele falou, tá bom. Ele foi lá, colocou 10% botão, 90% conhecimento. Exato. Aí, acho que justifica o conhecimento, tem que buscar, porque ela podia, o botão ela aperta. Sim. Mas ela tinha esse conhecimento? Não. Então, isso foi uma coisa que eu ouvi, ficou muito legal para mim. Eu falei, 20 anos. Paulinho, vou fazer uns memes seu, cara. Vou fazer uns memes seu com isso daí. Você tá muito bom nisso. Porque a gente, eu acho que essas coisas cê fazem a é gente louco. pensar e se transportar para alguma coisa. E nesse sentido é isso que eu falei, poxa, qual é o meu conhecimento? Por exemplo, o Credense, nós jogamos, você foi citar os clubes, nem eu sabia dos 5 países, né? Mas, por exemplo, quando a gente foi Tem umas coisas que eu não te contei ainda. não vamos precisar estender. Eu vejo o conhecimento adquirido, tem pessoas que somente estudam, tem outros que praticam, e eu falo que nós praticamos e estudamos. Então, eu não posso fazer vista grossa ao meu conhecimento. Claro. A tudo que eu passei, a minha metodologia hoje, ela vem de anos de trabalho. Quando fui jogador, Sim. depois quando fui treinador de sub-20, quando fui auxiliar técnico, quando fui auxiliar da casa. Então, isso tudo foi o meu conhecimento. E conta pra gente onde que o pessoal te acha nas redes sociais aí. Pelo Instagram é P Massaro, né? Massaro é MA2SARO. Então, @PMassaro. Então, meu Instagram tá lá. Tem também pode mandar direct normal. Tem minha assessoria lá também que... O WhatsApp dele tá entupido, viu, gente? Não Não, funciona. o WhatsApp, eu sou honesto, eu não respondo. E você quer... Do clube, do clube... Para quem craque, quer ver do o craque. craque, se eu não me engano, tá CR... mas tá no meu próprio Instagram, tá lá marcado já. Então tá ótimo. Boa, na bio. Já na bio eu coloquei, já tô aprendendo, fiz a bio e tal. E você, Cri? Resume numa frase aí, deixa seu contato, Cris. Escutando até o Massaro, eu compartilho do que ele falou. Eu acho que a inquietude é algo que sempre me movimentou. Desde quando, na minha trajetória pessoal, para me tornar um atleta profissional, mas também após parar de entender que eu precisava me movimentar, de estudar, de buscar mais. E o mais interessante de tudo isso é poder ter o seu conhecimento e você unir e agregar o seu conhecimento, como o do Paulo Massaro, assim como toda a comissão técnica, e você fazer isso por um bem maior, que acredito, assim como você fala nas empresas, que todos têm uma meta. Que legal. Assim como nós temos a nossa em busca de um resultado, e é o processo que vai determinar se a gente vai alcançar ou não. E ter essa humildade de escutar, ele ter essa humildade também de escutar, e a gente agregar o nosso conhecimento em prol de um bem maior é sempre muito importante. Boa. Seu contato? Credense Couto, né? Soletrando é CREEDNCE. Não, eu preciso falar, não vou aguentar. Fala. Ele não aguenta. Eu tenho a ama. foto que nós somos no Starbucks. É que não, é verdade. meu inglês, Se quiser, eu posso. meu inglês não é o melhor, mas eu sou corajoso. Eu falo, errando, mas eu faço. Já Só assim, é não, 80%. Eu vou. Cara, a gente foi no Starbucks, estava voltando de Florianópolis, paramos no outlet ali de Campinas, né? Sei. E aí, vamos pegar um café para ir tomando, né? A viagem ainda tem mais umas horinhas boas. A mulher pergunta quando você vai pegar o café, você vai o quê? Qual seu nome? Aí eu falei, Paulo. Aí foi no dele, seu nome. Aí ele olhou pra mim, eu baixei a cabeça, eu não aguentei. Eu sabia. Daí ele falou, a mulher olhou pra mim e falei, Credense. Daí eu falei com ela, falei, tô falando sério. Falei, põe Crica. Aí ela, que Crica? Falei, vai na minha, sou amigo dele faz anos, eu chamo de Crica, eu não sei nem escrever Credense. Aí lançamos um desafio pra ela escrever. Eu tô com a foto aqui, eu posso De ver. como ela escreveu? É verdade, Tadinha. É sensacional, moça. Nós vamos pôr no post. Ela escreveu, tem um álbum. óbvio que ela, vou te falar, tem muita gente que não vai conseguir escrever. Você só vai ver essa foto se você entrar na nossa rede social aí, que depois ele vai mandar pra mim. Mas continua. Não, aí ela escreveu. A hora que ela escreveu, tá, e ela ficou com... Mas eu falei, moça, não se preocupe. De cada 10 pessoas, 10 erram. Senão fica... Certo. E aí ela escreveu, colocou, aí eu tirei uma foto dela. Né? Ela foi muito querida. Mas não tem como. Eu vou te falar, não tô mentindo.
Se bobear, ele às vezes erra quando ele escreve o nome dele. Não, Você mas viu o tamanho do nome dele ou não? Não, mas é com 2 Zs? Ô, hein? irmão. 2E, irmão, 2D, 2N, 2 é tudo. Cara. O Alexandre ele não contou, mas ele sabe. Ele sabe, por exemplo, em delivery. Delivery, a pessoa pergunta o meu nome, eu falo Credential. Ah, não entendi. Eu falo Credential. Ah, desculpa, eu falo Bruno, o nome do meu filho. Ah, então tá bom, já vou entregar. Resolveu. Melhor. Muda o nome, vou começar a te chamar de Bruno. Gabi, você? Cara, eu tô no Instagram, pra você que é empreendedor e quer saber um pouco mais, a gente traz um pouco de conhecimento disso, tudo sem custo, é @gamendescruz. E no site da Sonar é sonardd.com.br. Show de bola. Gente, eu vou deixar meu contato, é o @consultoria.aguilar, @escola de empresário. Nesses dois você consegue achar a gente aí. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a Deus que preparou esse momento aqui. A gente tem que ser grato a tudo, ao tempo de vocês, aos ensinamentos que eu tive hoje aqui. Realmente na nossa vida eu tenho aprendido isso, que a gente tem que olhar para frente sim, mas ser grato a tudo que aconteceu. Tudo, sem exceção. Porque transformou a gente no que é hoje. Você contou isso por várias vezes hoje. Então eu sou grato, tô aprendendo a ser grato e cada dia quero aprender mais um pouquinho. Então sou grato pelo dia de vocês aqui hoje, por esse podcast show, pelo tempo de você que está aí ouvindo a gente, gente. Espero que tenha agradado, você tenha passado um momento agradável, que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa para vocês. Essa foi a nossa intenção, a gente está deixando todo o nosso carinho aqui no que a gente está fazendo. E é isso, pessoal. Agradeço, uma excelente semana a todos, Siga um grande a gente abraço. E se inscreve no canal e marca o sininho aí, hein? Valeu, Valeu e tchau. Valeu.